todos, meu nome é Miriam Lívia e este é o primeiro ciclo de debates do Securs e do NOMA Normearte. E hoje nós vamos debater o filme Contágio. Muito obrigada pela presença de todos, pela disponibilidade também. Bom, hoje nós temos como expositor o professor Antônio Carlos Gonçalves Filho, que é advogado, mestre em Direitos Fundamentais e Democracia na Unibrasil e pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Direito Civil e Constituição da Unibrasil e atualmente é doutorando pela UFPR. Então, a professora Kátia é professora titular de Teoria do Direito da Universidade Federal do Paraná e da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, dos programas de graduação e pós-graduação em Direito. É graduada em Direito pela UFPR e em Ciências Econômicas pela Faculdade Católica de Administração e Economia. É mestre em Filosofia e Teoria do Direito pela UFSC. E doutora em Direito Político e Sociedade pela UFSC também. A professora Amélia Rossi, como debatedora, é graduada em Direito pela UFPR, mestre e doutora também pela UFPR, e atualmente realiza estágio pós-doutoral junto ao PPGD da PUC do Paraná, e é professora titular de Direito Constitucional da PUC do Paraná, integrando também o programa de pós-graduação, mestrado em Direitos Humanos e Políticas Públicas da PUC. Temos também a professora Gabriele Polet. Ela é graduada em Direito pela PUC do Paraná, tem especialização em Direito Previdenciário pelas Faculdades Integradas de Curitiba e mestrado em Direito Socioambiental e Sustentabilidade pela PUC. E temos também o professor Tarsis Potério, que é médico, graduado pela Universidade de Vassouras. Então, muito obrigada pela presença. Professor Antônio, o senhor tem a palavra. Muito obrigado, Ariê. Bom dia a todos. Eu queria primeiro agradecer ao Grupo do NOMA por ter me convidado para participar desse evento, a Miriam, a Ariê. Eu queria agradecer a professora Kátia por ter me recomendado a participar desse evento. E eu vou tentar ser breve aqui sobre meu roteiro. Então, em primeiro lugar, eu estudo na área de Direito e Cinema, mais especificamente na área sobre Direito e Cinema no contexto de crise democrática e autoritarismo. Por conta disso, eu acabei aprendendo muito a analisar as coisas por meio de análise de tensões, identificando tensões entre vários contextos e entender como essas tensões formulam e constroem o que se revela dessas tensões. Por exemplo, a professora Chantal Mouffe, por exemplo, ela fala no livro dela, por um populismo de esquerda, que é um dos textos que eu mais tenho usado ultimamente para analisar sobre tensões democráticas, de uma tensão constante entre democracia, na democracia liberal, entre democracia e liberalismo. E, ao mesmo tempo, o Sergei Eisenstein, que é um diretor soviético que foi um dos desbravadores da trilha cinematográfica, ele entendia que não apenas o cinema, mas toda a arte se refletia por meio de uma tensão constante entre o que ele chamava do impulso natural e o impulso racional, que pode ser interpretado como o emocional e o lógico. Portanto, as análises que eu faço acabam sempre partindo desse pressuposto de que existe uma tensão fundamental a ser descoberta no que você analisa um cenário político, no que você analisa uma obra de arte, no que você analisa a relação da obra de arte com o espectador, e o que essa tensão revela. E a criação e interpretação artística, assim como a construção de narrativas políticas, depende de uma compreensão da existência de tensões e de um manejamento dessas tensões. Um exemplo interessante que é útil para a análise que eu estou tentando fazer aqui é que também existe uma tensão entre o espectador e a obra. Algo que o Stuart Hall falava no livro da Diáspora, ele falava entre a tensão da mensagem com o receptor da mensagem. Que a mensagem que uma determinada obra tenta passar vai sempre estar refém, digamos assim, condicionada à forma como o espectador, aquele que experimenta, que vivencia aquela obra, vai interagir e interpretar a obra com as suas próprias experiências. Um exemplo interessante
e mais direto com a minha comparação, seria de filmes de desastre urbano, antes e depois do 11 de setembro. Então, por exemplo, você pega um filme de desastre urbano, como, por exemplo, Independence Day, e teve uma certa... E tem estudos que apontam que, que dá uma certa estranheza assistir esse filme para o público americano depois do 11 de setembro. Por quê? Porque as imagens das Torres Gêmeas caindo criaram um imaginário popular do que é destruição urbana, na maior parte do público americano, que eles não tinham até aquele momento, que criou uma certa estranheza em assistir esses filmes da forma como eles eram dirigidos naquela época. Tanto é que hoje, filmes como, por exemplo, blockbusters grandes como Vingadores ou Novo Godzilla, eles dirigem destruição urbana de uma forma diferente do que antes de ter essa experiência prática com o 11 de setembro. A narrativa da realidade interferiu com a interpretação da narrativa da ficção. Por que eu escolhi esse exemplo específico do 11 de setembro? Porque é uma estranheza do espectador que eu tive pessoalmente quando eu assisti o filme que vamos discutir hoje, que é o filme do Steven Soderbergh, de 2011, Contágio. Porque esse é um filme que apresenta um cenário que é, à primeira vista, extremamente similar ao nosso. Temos uma pandemia a nível mundial, temos um vírus que se originou da China, temos organizações mundiais de saúde tentando lidar com a pandemia, e temos pessoas interessadas em vender diversas notícias falsas a respeito da pandemia, tanto inventando curas milagrosas por remédios já existentes, quanto, por exemplo, apresentando teoria de conspiração, etc. Tudo para conseguir ganhar um certo grau de reconhecimento público. E atenção, o ponto de estranheza que eu percebo surge quando eu comparo o cenário de pandemia, surge quando eu comparo esse cenário tão similar ao nosso superficialmente, do filme, com o nosso. O que essa tensão revela para mim? Algo interessante naquilo que o filme não fala a respeito. Porque no imaginário que o Steven Soderbergh estava tentando construir naquele filme de como seria uma pandemia a nível mundial, como é apresentada, sei lá, que temos hoje, ele conta com notícias falsas, sim. Ele conta com pessoas tentando usar esse cenário de caos de saúde pública para mobilizar um caos social, sim. Só que ele não... O que é a mão comparado com o nosso caso é quem estaria sendo responsável por esse caos social deflagrado, no caso. O personagem do Jude Law acaba sendo o principal responsável por esse tipo de cenário de caos social, por espalhar notícias falsas, por vender coisas milagrosas. E o personagem, o que ele é? Ele é um blogueiro de conspiração, uma pessoa que já não é levada a sério normalmente, mas que consegue apoio público por meio da abordagem popular que ele se utiliza. A mensagem acaba sendo, quer que o filme eu sugira ou não, que um cenário de pandemia como esse revelaria um caos individual de determinados grupos de pessoas, mas não revelaria um caos institucional, ou, como o nome da interpretação de hoje sugere, uma doença institucional que se tornou clara no que eu comparo a crise apresentada no filme com a crise vivenciada na nossa realidade. O que eu quero dizer com isso? Bom, no caso do Brasil, quem tem feito o trabalho do blogueiro de teoria de conspiração do Jude Law ultimamente, que seria encorajar grupos sociais a tomar ações violentas, encorajar notícias falsas, teoria de conspiração, tem sido nossos representantes do governo, com apoio de elites econômicas específicas.
O que o filme deixa de falar a respeito acaba escancarando, tornando mais claro aquilo que está sendo agora falado a respeito quando se fala nessa crise de saúde pública no Brasil, principalmente. O professor João Ricardo Dornelles, ele escreveu um texto muito bom a respeito desse tema, e ele falou que, na opinião dele, a crise de saúde pública no Brasil revelou uma selvageria pública mais profunda, institucional mais profunda, que ele se refere como a situação de necrocapitalismo, que seria o hipercapitalismo neoliberal, escancarando uma essência da lógica de capital, da lógica de acumulação, que estaria acima de qualquer interesse de preservação da vida ou qualquer bem-estar social. Essa lógica que sempre estaria presente no sistema econômico ficaria mais clara. E na verdade, analisando essa análise do professor Dornelles, é o seguinte: necrocapitalismo é um termo que já existia muito antes. É um termo que já existia muito antes de ter sido lançado. O termo, na minha pesquisa breve sobre o assunto, eu encontrei esse termo sendo usado pela primeira vez em 2008 pelo professor Subhatra Bob Banerjee, em 2008, para se referir a exatamente a mesma situação que está sendo discutida agora. Ou seja, esse cenário já estava presente já uns bons anos antes do próprio filme Contato ter sido lançado. Então, não é que a crise de pandemia mundial como temos agora criou esse contexto, né, capitalismo como vivemos hoje. Ele apenas tornou mais escancarado, tornou mais claro, tornou mais difícil de ignorar. Hoje a gente fala muito sobre o novo normal que estamos vivenciando na situação de pandemia, mas o que essa tensão da narrativa cinematográfica, da mensagem da narrativa cinematográfica com a nossa situação atual parece revelar para mim seria que esse sempre foi o nosso verdadeiro normal. Essa sempre foi a nossa verdadeira situação de normalidade. Só se tornou agora mais claro isso. Eu tentei ser breve aqui, então eu só vou terminar com um exemplo de uma outra obra de ficção que me veio à mente agora. Quando eu estava tentando planejar essa fala, planejando o que eu ia falar a respeito, eu tinha visto alguns livros específicos, minhas pesquisas, mas também eu não consegui parar de ignorar uma obra específica, que era um romance do Stephen King chamado Dança da Morte, que oferece um cenário um pouquinho parecido com o nosso também, só que mais exagerado, uma pandemia a nível global que mata, acho que 90% da população mundial, mas enfim. A discussão do filme do livro é justamente essa. O que acontece depois do fim do mundo? O que acontece depois de uma crise, de uma crise nessas proporções? O que acontece depois? E a sugestão que o livro conclui é uma sugestão de um ciclo que se fecha. Que depois que todo esse processo acontece, nós simplesmente retornaríamos a uma situação de normalidade anterior. Que nada seria aprendido, as coisas voltariam exatamente ao mesmo status que teria antes da pandemia começar. Em retrospectiva, eu acho que esse é a mensagem mais tenebrosa que pode ser sugerida com a situação de pandemia. Que mesmo depois de tudo que foi revelado agora, mesmo depois de situações que têm sido chocantes de acompanhar, como, por exemplo, alguns empresários específicos realizando demissões ou tolerando a possibilidade de morte como algo esperado e necessário por acúmulo de capital, que esse cenário político autoritário que toma proveito
de situações de pandemia para o endurecimento do Estado, como foi o caso da Hungria, e como se sugere, como se tenta fazer no Brasil continuamente, que mesmo depois de tudo isso, essa pandemia passe e voltemos exatamente ao status quo que estávamos antes. Que voltemos a um estado de terrível normalidade. Obrigado, professor Antônio, pela sua exposição, pelas suas considerações não só da teoria cinematográfica, mas também da teoria do direito, da teoria econômica. Eu passo de pronto a palavra para a professora Kátia para comentarmos esse debate. Antônio, eu acho que você fez uma análise muito boa do filme, trouxe muito material, né, além do filme, que sinceramente é o que eu sabia que você ia fazer, conhecendo a tua dedicação, né, à área. Mas a minha sugestão seria o seguinte, Miriam, vamos... eu prefiro fazer algum comentário de união ao final. Gente, é uma honra estar aqui, muito obrigada pelo convite, professora, muito obrigada ao nosso expositor, professor Antônio, gostei muito, temos uma série de coisas para discutir em cima disso. Então, na minha fala, eu me preparei para fazer o seguinte, também, claro, ao pessoal do NOMA e do SECONS, muito honrada pelo convite. Eu queria falar um pouco realmente do filme, daquilo que me impressionou no filme, que voltou agora às mídias, não é? Porque é um filme de 2011 e hoje em dia concorre em número de pessoas que assistem com a franquia do Harry Potter e com filmes como Frozen 2, que são aí sucessos de mídia e público. Esse filme, ele remete àqueles filmes de catástrofe dos anos 1970, então ele vai na mesma linha, filmes como Tubarão, Inferno na Torre, Terremoto. O que eu assisti o filme em 2011 é realmente aquilo, vivenciar uma catástrofe possível, confortavelmente no sofá da sala. É claro que reassistindo o filme hoje, a impressão da gente já é bem mais assustadora e bem diferente. Para fazer esse filme, eles consultaram a OMS, os CDCs, os Centros de Controle de Doença dos Estados Unidos, cientistas e etc. A Kate Winslet, quando foi fazer o filme, chegou a trabalhar nos CDCs justamente para compor esse personagem de uma epidemiologista no enfrentamento de uma crise mundial. Inclusive, uma curiosidade é que um dos consultores médicos do filme, o professor Ian Lipkin, da Universidade de Colômbia, testou positivo para a Covid-19 agora em março desse ano. Como já dizia o professor, aparentemente, ou em alguns pontos, eu acho, o filme é assustadoramente próximo da nossa realidade atual. Quando fala de um vírus cuja origem é a China, transmissão que ocorre ou pode ter ocorrido através de morcegos, a imposição de medidas restritivas como isolamento social e lockdown, como único modo eficaz de reduzir o contágio até que se descubra uma cura ou uma vacina eficaz. Uma outra similaridade é a tal da existência de um remédio quase milagroso, que no caso do filme seria o Forsythia, um remédio homeopático, que de algum modo é oculta pelas autoridades ou não é colocada para uso do público por algum motivo escuso, ou, no caso do filme, por exemplo, por pressão da indústria farmacêutica, que iria lucrar com o desenvolvimento de uma vacina ou de um remédio eficaz. Nesse sentido, no caso da pandemia do filme,
Isso é espalhado, um blog enfim, por um blogueiro. O blogueiro estimula isso através das mídias sociais, e daí já vem um prenúncio do poder destas mídias sociais ou da utilização, acaba provocando um pânico, um medo e uma corrida desenfreada na procura pelos fornecedores, né, desse remédio. Agora, voltando aqui e vendo nessas similaridades, o que tem isso a ver? No caso do Brasil, Estados Unidos e outros países, nós temos também uma fé excessiva na eficácia de um determinado remédio, que seriam cloroquina, hidroxicloroquina, com suas associações, e que não são comprovadas cientificamente ou até refutadas cientificamente. O que se vota no filme, e aqui é que existe uma cooperação internacional no sentido de procurar a cura e de fazer alguma coisa. E que como o professor falou, essa revolta, essa coisa vem de um lugar da mídia social, mas os governos estão unidos, as agências de saúde estão unidas na busca de cooperar no sentido de encontrar uma cura ou uma droga eficaz. O que a gente nota hoje é uma coisa bastante diferente, porque, no caso do Brasil agora, parece que existe, né, um negacionismo institucional e que de atribuir uma cura a uma coisa que não existe. Se não existe o perigo da doença matar, porque existe uma cura, por que é que eu vou ter que tomar essas medidas todas no sentido de impedir a população de ganhar dinheiro, por exemplo, né? Então, aqui o que se faz é o contrário. Então, se estimula um comportamento de negação do perigo e da real exposição. Então, o que eu gostaria de trazer para a discussão realmente quando os líderes depende da confiança que nós temos nos líderes, que eles estabeleçam responsabilidades e transferência. Quando nós temos um comportamento contrário a esse, e esta, por exemplo, a influência digital que já vinha no prenúncio do filme, que com esse poder, vem justamente dos órgãos governamentais, ou enfim, de representantes que deveriam trazer a segurança e a confiança nas medidas. Como é que nós vamos convencer a população de que as medidas de restrição de liberdade são necessárias e precisam deste apoio, e que não haja revolta contra esse cerceamento de liberdade, colocando todos em risco, que é o que nós temos visto atualmente. Enfim, é o que eu gostaria de trazer para a discussão, e agradeço mais uma vez. Muito interessante suas considerações, principalmente em referência ao início do filme e à vinculação com o momento que estamos passando, principalmente considerando as redes sociais e esse espaço de desinformação, né, que se cria. Acho que para melhorar ainda mais o debate, eu vou passar a palavra direto para o doutor Tarcísio Potério. Primeiramente, é uma honra participar desse encontro aqui. Agradeço a Kátia e a todos, ao professor Antônio, a Gabi, a Amélia, a professora Vera também. É uma correção, eu não sou professor, eu sou médico com formação em clínica médica e nutrologia como especialidade. E eu trabalhei vários anos em atendimento de frente de pronto-socorro. E hoje em dia eu consegui ficar em casa fazendo a coordenação dos pacientes infectados por Covid através de 2 planos de saúde. Inclusive eu trabalho com as estatísticas e os falsos positivos e os falsos alardes da própria doença, né? Então, falar um pouco do filme, as minhas impressões como médico e como cinéfilo que eu sou, do contágio, né, que o Soderbergh conseguiu colocar, assim,
uma coisa assim sensacional que muita gente chama, assim, vários críticos, né? Inclusive até tem uma pesquisada sobre as críticas do filme na época de 2011, que agora virou um assunto também mais comentado, que é assustador, né? E muita gente classificou como um filme de terror de primeira linha. Por que eu te falo terror de primeira linha? Porque, assim, a gente não vê palhaço do mal fazendo monstros ou então assassinos, e sim, o terror está na pessoa que está sentada ao seu lado na condução, no ônibus ou no metrô, ou a pessoa que está atrás de você na fila. Um adendo, assim, que no começo dessa história de isolamento social, que eu sou totalmente a favor do isolamento social, defendo, apesar da classe médica ter várias divergências, eu estava no mercado do lado de casa e um garoto tentando se aproximar de mim, e eu falei, pô, você pode me dar um espaço? Ele ficou revoltado e cuspiu em mim. Graças a Deus não me atingiu. Então você vê que o terror já está entre todo mundo, e as pessoas que estavam do lado ficaram assim, abismadas com a reação. Então você vê que, em relação ao filme, para mim, eu falo que a vida imita a arte, né? Como até a própria Gabriela comentou, o consultor do contágio, que é o Dr. Ian Lipkin, né? Que é professor da Faculdade Pública da Universidade de Colômbia, que foi um dos colaboradores principais na produção hollywoodiana, a criar um cenário, né? Que ele acredita que foi fundamental, porque ele trabalha diretamente em conjunto com os chineses, na cooperação com os cientistas em desenvolvimento de estratégias na diminuição da mortalidade e da mobilidade do novo vírus. Agora sim, falando um pouco sobre Brasil. Em 2011, não sei se vocês sabem, o Brasil criou a 11ª turma especializada em treinamento de campo, parceria com o Center for Disease Control americano, que lá foi implantado nos anos 50. Olha só a divergência de época, né? Afora isso, o Brasil tem 3 laboratórios capazes de detectar novos vírus que trabalham constantemente nessa pesquisa como se fosse uma luta de guerra. Primeiro é o Adolfo Lutz, em São Paulo, que todos conhecem. Segundo, também bastante conhecido, a Fiocruz, no Rio de Janeiro. E o terceiro, que me causou estranheza, que eu não sabia, é o Evandro Chagas, em Belém do Pará. E, pasmem, é um dos que tem a máxima segurança para trabalhar com animais infectados. Tanto é que as pessoas que trabalham lá no Evandro Chagas, elas ficam impelidas de sair no mundo real durante as pesquisas. Agora, o que me chama mais... Assim, uma das cenas do filme, voltando para o filme, que me causou bastante emoção, né? O close fechado. Vocês lembram? O close fechado que eles vivem fazendo em maçanetas, copos, suportes de ônibus, tosse. A hora que o garoto chinês começa a ter os primeiros sintomas, ele entra no elevador, já tosse, já contamina uma família, uma senhora com 2 crianças. Isso tudo vai gerando o quê? Medo, pânico, consequentemente violência. A gente não chegou ainda nessa fase de violência no Brasil, graças a Deus, espero que não cheguemos. E assim, a outra comparação é que o vírus fictício, que é o MEV-1, ele é muito mais letal. Ele mata em horas, comparado com o corona, né? E outra coisa que me chama a atenção também, como profissional da área médica, há vários protocolos instituídos no Brasil hoje. Tanto é que há muita intriga entre classes. Eu defendo o protocolo, apesar de estudos ainda estarem cientificamente não aprovados, mas assim, tem um protocolo preventivo que tem uma professora do Hospital das Clínicas de São Paulo, a doutora Lucy Kerr, que está usando a ivermectina como tratamento preventivo para os profissionais da área de saúde. E já tem grupo de estudos comprovando que em 30 a 45 dias, quem usou versus quem não usou, não contraiu sequer sinal nenhum de doença. Outro protocolo é o protocolo tríade, ivermectina, corticoide, azitromicina, cloroquina. Eu particularmente defendo. Sinal de primeiro sintoma febril ou qualquer coisa assim, tosse ou qualquer alteração no seu meio ambiente de saúde, de homeostase orgânica,
eu já entro com esse protocolo. Inclusive, eu atendo várias pessoas online, assim, que eu ajudo, e as pessoas estão aterrorizadas. E quem assistiu o filme está mais aterrorizado ainda. Eu tento fazer essa calma entre a realidade e a ficção, né? Que é aquela dualidade, realidade versus ficção. Agora, vale a pena falar que tem um infectologista brasileiro chamado Dr. Stefan Cunha, não sei se eu sabia falar o nome, Ujvani. Ele escreveu um livro que vale a pena vocês lerem, chama A História da Humanidade Contada pelos Vírus e Pandemia. Humanidade em Risco com os Vírus Emergentes. E ele já falou lá na época, depois do filme, do Contágio, ele começou a consultar, a comentar sobre esses prováveis surgimentos de novas comunidades virais, digamos. E vale a pena lembrar o seguinte, que tem... em 68, surgiu também, lá da Ásia, o H3N2, que foi um vírus, na época, letal. Hoje em dia, é uma gripezinha que nós temos sazonal, digamos. E a gente tem que pensar o seguinte, outra coisa que eles mencionam também nesse livro, a comparação do ebola com a síndrome da imunodeficiência adquirida. O ebola faz em 10 dias o que a AIDS faz em 10 anos. Ou seja, eu acho interessante a forma com que ele fala, porque é uma forma tão popular que as pessoas entendem de uma forma tão suave, apesar de chocante, né, para quem não é da área médica, que são lesões hemorrágicas que o ebola causa, que vai saber o que acontece, porque o coronavírus faz isso na parte da coagulação. Ele causa uma coagulação intravascular disseminada e você morre. Tanto é que a anticoagulação é tão necessária, mas voltando ao assunto, transforma o interior da pessoa numa sopa de órgãos. É chocante isso, para quem não é da área médica. Mas o que o filme mostra para mim? O pior horror que não são os monstros, e sim o seu próximo, a pessoa que está do seu lado. Por isso que eu acho que a gente tem que sempre se cuidar, temos que ficar em casa, eu acho que isso é muito importante. A higiene pessoal, chegar da rua, lavar, colocar roupa para lavar as mãos vigorosamente, pelo menos por 20 minutos. E lembrando, o pior pesadelo é a própria humanidade. Obrigado. Obrigado, doutor Potério, pelas suas considerações vinculadas à comunidade científica, à comunidade dos médicos, enfim. Agrega bastante ao nosso debate. E, desde já, agora, encaminho a palavra para a professora Amélia, para as suas considerações. Muito bem, bom dia a todos. Eu quero começar agradecendo, eu vou agradecer na figura da Miriam, né, Oliva, e também da professora Kátia pelo convite, tá? E dizer que é um prazer imenso compartilhar aqui com o Antônio, com a Gabi, com o Tarcísio, né, as nossas considerações, que elas têm um fio condutor, elas são muito próximas, né? E, então, enfim, é um prazer poder estar aqui dividindo com vocês essas aflições, não é? Essas angústias que têm nos atingido de maneira tão intensa nos últimos tempos. Com relação ao filme, né, eu tenho mais um detalhe, todo mundo trouxe algum detalhe, e eu também, ao buscar algumas informações, eu assisti 2 vezes, aliás, para mim foi muito dolorido assistir, assim, ficou angustiada, porque realmente é um pânico, né? É mais do que uma estranheza, um desconforto muito grande, porque a gente vive, não é, um pouco também essa situação. E eu descobri que esse vírus, não é, do contágio, esse vírus fictício, ele foi inspirado, não é, no surto do SARS em 2002, então teve uma inspiração aí. Muito bem. Como eu estava dizendo, eu achei, assim, assustador assistir 2 vezes, né, para ver se eu pegava alguns detalhes que pudesse utilizar aqui. Achei assustadora a ideia, a predição, né, a ideia de uma pandemia anunciada, crônicas de uma pandemia anunciada aqui. Essa predição do momento atual, né, a mostra desse caos que aparece no filme, e de alguma maneira, talvez não com tanta intensidade como no filme, o caos que as nossas vidas têm se tornado nos últimos tempos. E quando eu assisti, eu não pude deixar de fazer ligação com a ideia
da consequência, não é, desse caos, que é uma espécie de volta ao estado de natureza hobbesiano, né, a dissolução, a não existência de qualquer laço, não é, a ideia de uma guerra permanente, onde cada um passa a ser, não é, o inimigo de todos ao mesmo tempo. Isso está presente em algumas obras e alguns filmes, numa dimensão de cultura popular. Eu tenho um seriado que eu assistia muito, parei de assistir porque ele se tornou enfadonho e repetitivo, que é The Walking Dead, não sei se algum de vocês assistia, né? Eu parei de assistir porque ele realmente ficou enfadonho. Mas ele mostra também essa condição de estado natureza, essa condição de caos, e aí no caso de dissolução de tudo, né? E mais, o The Walking Dead, ele mostra uma coisa que eu acho sempre muito interessante, eu converso às vezes com os meus alunos, quando eu estou explicando contrato social, que é a ideia de que o vilão da história não é o zumbi. O zumbi é um agente bobo que você, com uma paulada na cabeça, extermina. O vilão da história é o homem, né? O grande inimigo e o grande vilão é o próprio indivíduo. É a condição de guerra, é a condição de inimigo permanente, né? E eu acho que nós vivemos um pouco isso. Para levantar um pouco mais essa ideia, né, porque eu falei no Walking Dead, uma dimensão bastante popular, eu posso lembrar aqui o livro e também o filme, não é? Ensaio sobre a cegueira, que também traz essa dimensão de dissolução de laços sociais, né, do caos instituído, em uma condição de natureza, a volta a uma condição de natureza, não é? Uma guerra de todos contra todos, que é, lembrando Saramago, que eu gosto bastante, né? Aliás, até esqueci que eu queria começar falando com uma frase do Saramago de uma outra obra que eu gosto de citar bastante, que é nas Intermitências da Morte, quando ele abre na epígrafe as Intermitências da Morte, ele diz assim: saberemos cada vez menos o que é um ser humano, né? E eu acho arrepiante essa frase, porque eu acho também, ela está nessa condição de perda da humanidade que nós estamos vivendo hoje, né? Mas com relação ao filme mesmo, claro, são condições, né, próprias do filme, essa condição à volta a um determinado estado de natureza, mas o que me chamou, e vocês todos que comentaram, chamaram bastante atenção para vários detalhes, né, aquele foco na fechadura, no copo, na pessoa pegando lá no ônibus, aquilo me dá arrepios quando eu vejo. Mas é engraçado que quando eu vejo também outros filmes, me dá arrepio de ver as pessoas se abraçando. Eu fico olhando e falo assim, ai meu Deus, se abraçaram. Me dá um negócio, vejo que eu estou ficando traumatizada. Mas no filme, o que me chamou bastante atenção foram nos minutos finais, quando se descobre o paciente zero, acho que vocês devem estar lembrados, que aparece lá um desmatamento na floresta, aliás, da empresa em que a moça trabalhava, né? Então, nessa cena em que a floresta é desmatada, a gente vê os morcegos, né, obrigados a sair do seu habitat natural, por invasão do homem, né? E aí, então, entrando em contato com os porcos, e aí, enfim, o cozinheiro que vai lá, escolhe, se contamina e acaba contaminando, não é, a todos. E eu gosto de pensar nisso para lembrar que a gente esquece muito a necessidade da interconexão entre as pessoas, entre os indivíduos, não é, e o meio ambiente. O quanto a gente tem destratado essa dimensão, não é? E, obviamente, desmatamentos, mudanças climáticas, tudo nos remete ao quê? À lógica neoliberal, ou ultra-neoliberal que nós temos vivido, tá? Pelo menos nos últimos 30 anos. E, obviamente, que essa lógica, não é, neoliberal é virótica. Nós estamos também lidando com esse vírus, que é um vírus mortal para os direitos humanos, né? Que é essa lógica ultra-neoliberal, baseada em modelos de desenvolvimento que promovem o consumo de massa, a dimensão de controle de energia fóssil, não renovável, agricultura industrial, transporte individual, enfim. Até eu assisti outro dia uma live do professor Boaventura de Souza Santos, em que ele fazia também, né, essas considerações. E eu diria que essa lógica neoliberal é o grande vírus atual. Eu acho que ele é maior que
que o Covid-19, porque já há 30 anos está nos matando, especialmente as dimensões mais vulneráveis de toda e qualquer sociedade. Essa lógica neoliberal, ela ataca diretamente os direitos sociais, e eu poderia destacar aqui o direito à saúde, né? Direitos sociais, econômicos e culturais viram mercadoria intercambiáveis no mercado dentro dessa lógica ultra neoliberal. E, obviamente, não é, entre eles o direito à saúde, cada vez mais precarizada, o que nos causa, não é, uma condição de subalternização a todos na sociedade, não é, absoluta em momentos de pandemia. Essa lógica, então, ela despreza a necessidade de um equilíbrio ambiental e da preservação da ideia da saúde do planeta, não é? Porque a gente não pode apenas pensar hoje na ideia de preservação da saúde individual ou coletiva. Há uma imbricação, não é, necessária entre a saúde do planeta e a saúde pública, não é, e também a saúde individual. Não basta, então, apenas, não é, nós pensarmos nas perspectivas individuais ou sociais e coletivas, se não nos atentamos à necessidade de preservar a saúde do planeta. E eu acho que, de alguma maneira, esse vírus horroroso tem trazido algumas lições, não é, que nós podemos tirar em relação a isso. Essa lógica neoliberal também, ela, se vocês perceberem, ela ataca, ela vai minando, não é, a lógica ou a noção de solidariedade e o senso de coletividade que as pessoas deveriam ter aprendido a criar e não criaram de maneira concreta ou efetiva, não é? Porque ela desenvolve, obviamente, o consumismo, o individualismo, mas não preserva um senso de solidariedade. E vejam que hoje, mesmo a nossa saúde individual, ela não pode ser ganha, digamos assim, ou preservada, se nós não contamos com a colaboração do outro, não é? Se o meu vizinho de apartamento não se cuida, não é, ele me põe em risco também a minha própria saúde individual. Mas vejam como nós perdemos essa noção de solidariedade e coletividade, e o vírus coloca muito isso para nós à mostra, o quanto nós somos dependentes do outro, não é? Do outro que vai na balada, do outro que não respeita o isolamento social, do outro que faz o estado de isolamento social uma condição permanente quase de vida, não é? Então, não adianta eu me cuidar enquanto o outro não se cuida, um grupo de outros não se cuidam, não é? E, obviamente, que a lógica neoliberal, ela não promove sensos de coletividade, ela não promove sensos de busca, não é, de valores como valores da solidariedade. Junte-se a isso no planeta também como um vírus que começa a se espalhar já há algum tempo, não apenas no Brasil, o ressurgimento de regimes de ultradireita, que atentam daí não apenas contra, digamos assim, os direitos sociais, né, econômicos e culturais, mas atentam, inclusive, contra os direitos individuais, civis e políticos, não é, mais básicos. A Gabi até na parte final da sua colocação, ela fala, não é? Então, eu quero preservar a minha liberdade de locomoção, mas em detrimento das condições de saúde pública do próximo, não é? E o regime de ultradireita, não é? A extrema-direita que tem assumido em alguns estados, não apenas no Brasil, ela promove esse tipo de coisa. Então, vejam que a notícia boa aqui não existe, não é? A notícia boa é que nós temos essa consciência e que o Covid-19 escancara, não é, todas essas fragilidades que já vinham acontecendo há muito tempo, porque, obviamente, vocês imaginam que se nos atinge diretamente, imaginem as populações mais vulneráveis, os negros, não é, aqueles que estão mais à margem da sociedade, as mulheres, como elas são atingidas com uma intensidade diferenciada com relação às consequências, não é, dessa pandemia. Então, eu acho que a notícia boa é a tomada de consciência e a necessidade de que nós não podemos mais permanecer nessa condição. Nós não podemos mais
entender, por exemplo, direitos humanos sem essa ideia de interseccionalidade, sem essa relação harmônica e simbiótica que nós, não é, povos do mundo, precisamos manter com a natureza. Eu acho sempre muito interessante essa ideia. O vírus, a gente sabe hoje, ele não atinge apenas a dimensão respiratória, mas é uma das principais, pode atingir qualquer órgão, mas é uma das principais dimensões atingidas. Vejam que para a natureza respirar, nós chegamos ao ponto de termos que parar de respirar, ou de correr o risco, não é, da morte, o temor pela morte, parar de respirar, que é uma das consequências, né, para que a natureza se renove um pouco mais. Então, eu acho que esse vírus traz muitas lições, ele escancara essas desigualdades, essas precariedades, né, ele põe essa lógica ultra neoliberal escancarada todos os dias nos jornais, à nossa frente. Nós tínhamos criado uma espécie de, digamos assim, de véu da ignorância, para não ver isso, não é? Porque isso nos incomoda, mas nós não podemos mais ficar nessa condição. Nós precisamos voltar diferentes disso, né? E ajudar a tentar criar um mundo diferente, uma utopia diferente e possível. Acho que falei até demais, desculpem, né? Obrigada pela paciência de vocês, e estou à disposição para a gente debater, enfim. Obrigado, professora Amélia, pelos seus excelentes apontamentos e justamente por vincular a questão do vírus não só no filme, mas na nossa realidade. A questão ambiental, a questão neoliberal, a visão republicana que precisamos retomar no nosso sentido de sociedade. De pronto, eu já passo a palavra para a professora Kátia Kozik para fazer os apontamentos e darmos continuidade ao debate. Em primeiro lugar, eu queria mais uma vez agradecer não apenas a oportunidade de agora, mas a oportunidade de fazer esse grupo, né? Eu acho que, só reiterando aquilo que a Miriam disse no início, quando a Miriam me procurou, né, foi inicialmente para falar sobre literatura. Eu falei, não, literatura... Eu falei, se você quiser alguém para falar sobre literatura, aqui, nos nossos contatos, eu sugeriria a professora Vera. Eu poderia falar sobre cinema, trabalho com o qual eu tenho mais afinidade, né? Mas isso para dizer que o grupo nasce com uma perspectiva ampla, né? Para pensarmos temas que nos interessam, do direito relacionado à literatura, à arte de uma maneira mais geral, ao cinema, e assim por diante. E eu já tive a oportunidade de falar isso para vocês, né? As diferentes nuances que nós podemos trabalhar a questão do cinema, e eu acho que isso a gente vai poder explorar nesses nossos encontros, né? Então, uma coisa que eu não vou falar sobre o filme, porque eu acho que, nossa, todas as exposições foram muito boas, todos os links que foram feitos foram muito bons. Eu acho que, feito esse meu comentário mais geral, a gente poderia seguir o debate. Uma coisa que tem marcado essa pandemia, pelo menos para mim, são essas lives, são esses, né, webinars, esses momentos de estarmos juntos, ainda que separados. E esse tema da arte, do cinema, da literatura, é sempre, pelo menos para mim, eu acredito para todo mundo que está aqui, muito prazeroso. Então, vamos nos dar esse prazer, né? Tantas lives que eu, pelo menos, ando participando de temas que são muito áridos, às vezes, não que eu discutir esse filme não seja também duro, né? Mas vamos criando esse grupo, desenvolvendo as parcerias, né? E até com pessoas, o Tarsis é médico, ou seja, trouxe uma contribuição que veio da medicina, da experiência dele com o hospital, uma literatura que a gente não conhece. Então, assim, pessoas que vão se incorporando. A Gabi, que foi me orientando, vem agora para discutir junto conosco, né? Vão se incorporando e a gente vai discutindo. Acho que isso pode ser muito legal com o passar do tempo. Eu agradeço a presença de todos
contribuíram para este debate, e eu já estendo o convite para todos participarem dos próximos encontros, e também, principalmente, da professora Vera, para ela contribuir com a sua linha de pesquisa em Direito e Literatura para o nosso grupo e também em todos os outros encontros. As exposições de hoje foram muito cirúrgicas, digamos assim, né? Eu achei muito interessante a fala da professora Gabriele, do professor Tarsi, trazendo a sua perspectiva médica, que é muito relevante neste ponto, e a professora Amélia, com a sua sensibilidade, que eu falo para a gente nunca está preparado para a professora Amélia, porque ela faz esse giro de compreensão e trouxe essa questão ambiental. E, por um lado, ela vem respirando, como a gente vê várias estatísticas demonstrando a poluição ambiental reduzindo, de certa forma, mas, por outro lado, algumas legislações estão sendo flexibilizadas, as questões das comunidades indígenas estão sendo atingidas, e isso a gente não está vendo em decorrência da pandemia. Então, acredito que a gente pode iniciar o debate, e todos são convidados a contribuir, não somente neste, mas em todos os outros eventos que a gente realizar. Tem uma pergunta aqui no chat do Reinaldo Pereira, direcionado à fala da professora Amélia. Com relação ao The Walking Dead, a palavra vai na cabeça, como a professora tinha referido. No Brasil, a cabeça tem ido de encontro à paulada? O que a professora avalia com relação a esta questão? É uma blague, né? Eu acho que a cabeça não tem ido de encontro à paulada, não. Eu acho que eu considero que a atuação de um governo de extrema-direita, ele é um grande distribuidor de pauladas, não é, para todos os lados, falando assim de maneira muito corriqueira, não é, coloquial, e não escapa ninguém disso. Né? Então, eu acho que nós precisamos, de alguma maneira, vencer isso, e não com violência. Né? A violência gera violência, nós temos que encontrar dimensões mais argumentativas, precisamos falar mais, precisamos nos manifestar mais, preservando, então, a ideia do isolamento, mas manifestando a nossa crítica, né? E eu acho que é injusto pensar que nós vamos em direção a isso, né? Isso veio na nossa direção e nós temos que aprender a afastar isso, porque essa distribuição de pancadas na saúde, de pancadas na educação, atinge a todos nós. Os votantes e os não votantes. Que a disputa pelo poder, principalmente o que nós estamos vivendo hoje, atrapalha muito o esforço das organizações de saúde humanitárias. Isso é uma lástima. Uhum. A briga pelo orçamento, a distribuição de remédio barato versus os protocolos mais caros. Então, assim, isso tudo atrapalha muito a pesquisa. Muito tempo que eu não revi o filme recentemente, faz muito tempo que eu vi, e minha memória cinematográfica é nula. Eu lembro pouca coisa, eu não sei o nome de diretor, de ator, de nada. Posso ver várias vezes um filme, eu tenho essa relação de não fixar muito, engraçado, a linguagem narrativa do cinema, exceto aqueles que me impactam demais, os diretores que já são meus preferidos, ou diretoras, enfim. Mas a linguagem do filme, que eu mal lembro, e a linguagem da pandemia, e são linguagens que estão no nosso cotidiano por conta do uso dos meios tecnológicos, do qual a gente está fazendo uso exatamente agora. A gente está, por força da pandemia, do contágio, fazendo essa reunião pela internet, com o risco de ser capturado por um vírus na rede, né, com a possibilidade de salvar ou não salvar
essa reunião, portanto. Então, a minha livre associação aqui, queria ouvi-los, né? Antônio, Tarsis, Gabriele e Amélia, por que as tecnologias se valeram dessa linguagem que é muito própria, não só da área de saúde, como salvar, como vírus, mas também tem até um componente religioso, eu diria, né? Para quem acredita, quem salva é Deus, assim como os meios facilitam, quem salva é Deus. Existe toda uma relação dos profissionais de saúde com a salvação e uma analogia com Deus. Isso é recorrente para os profissionais de saúde, a relação do médico, da médica, do enfermeiro, da enfermeira com aquele que salva, com o Todo-Poderoso, com Deus. É incrível, né? E o vírus também, aquele que ataca também está nessa linguagem da tecnologia. Então, eu queria, de maneira muito livre, né, não estou falando especialmente do filme, que vocês explorassem um pouco essa relação, se quiserem, claro. Porque eu sou, como a professora sabe, eu sou apaixonada pela dimensão simbólica das coisas. Eu gosto muito desse tipo de discussão. E algo que eu acho muito interessante quando a professora falou em vírus, que a linguagem que utilizamos para entender, na informática, assim, se assimilou a linguagem que nós usamos para entender o corpo humano, é que temos uma tendência a antropoformizar as coisas, eu acredito. Quando nós queremos traduzir, por exemplo, uma invasão dentro da informática, nós chamamos de um vírus de computador. Quando nós queremos definir que direitos dá para uma pessoa, nós chamamos de uma pessoa jurídica. Só que nesse processo acaba se criando muitas vezes uma certa humanização do não humano, que eu acho muito interessante. Isso vale tanto para você dar garantia, para você dar compreensão de garantias e direitos para a pessoa jurídica, muitas vezes dando uma personalização muito grande para a pessoa jurídica. Por exemplo, hoje em dia a gente percebe que empresas têm Twitter. Não uma representante da empresa, mas a própria empresa tem Twitter. Tem uma certa confusão muito interessante feita entre a pessoa e aquilo que nós damos características de pessoa, o corpo de um computador, um corpo informático, que se torna mais claro quando a gente começa a se depender cada vez mais de tecnologia para poder interagir um com o outro. O contato com o outro para a informática parece que torna mais claro essa relação. No ponto de vista que a professora falou de salvação do médico com Deus, é muito interessante isso também, porque temos uma certa... O histórico da medicina, pelo pouco que eu posso falar do assunto, teve no começo uma certa relação da cura com o milagre, com o processo de feitiçaria. Os primeiros médicos de primeiras tribos, que até hoje funcionam, as que sobraram, usam tratamentos que funcionam. A medicina química dos elementos funciona, mas a justificativa que se dá é uma justificativa divina. Eu acho interessante como a gente acaba dialogando muito em símbolos. Eu acho que a gente dialoga muito... Eu acho que por mais que a gente... Eu me lembro de uma coisa que a professora Vera falou no evento anterior, quando você citou a Agamben, quando a professora falou que muitas vezes os fatos não são suficientes para demonstrar a verdade. Eu acho que os símbolos, a própria arte, inclusive, são capazes de nos dar uma dimensão
para a realidade que simplesmente explanar fatos não são suficientes. Esse aqui eu queria comentar com o que a professora falou. Obrigado. Eu acho que essa dimensão, principalmente essa dimensão religiosa, a ideia de milagre e salvação, ela é muito presente quando a gente está numa perspectiva limítrofe com a morte, né? E de alguma maneira esse vírus traz a sombra da morte sobre todos nós, né? Porque há esse risco efetivo, né? Eu acho que o medo da morte breve nos coloca nessa dimensão limítrofe entre o racional e digamos assim, a dimensão espiritual, e as pessoas buscam remédios milagrosos, buscam tratamentos milagrosos, rápidos, né? Buscam milagres, né? E eu acho que isso tem um pouco essa simbologia, né? Com relação à ideia da salvação, da medicina. Eu acho que o medo da morte nos aproxima das dimensões mais inexplicáveis de uma perspectiva de continuidade. Eu acho que as religiões, elas trazem isso, não é? Eu acho que é a morte que nos traz também um apego, uma ideia de religiosidade, de continuidade, né? Então, eu colocaria nessa perspectiva o medo da morte breve e essa sombra que está nos acompanhando. O que eu tenho observado nos últimos 30 anos, estou indo para 31 anos de carreira, é a endeusificação do profissional médico, né, de principalmente algumas áreas que se acham que são as mais importantes e tal. Nesse período de pandemia, eu tenho observado o contrário, a simplicidade, ou seja, down to earth, né, o pé no chão, de muitos dos que antes eram endeusificados em relação à vida, né, a tentar ajudar o próximo, inclusive a salvação, e realmente, como a professora Amélia abordou brilhantemente, quando a gente está próximo, né, da sombra da morte, essa fé, essa querer salvar, torna-se muito mais real, muito mais aflora-se. Então, eu acho que dá para pensar um pouco nisso. Também porque a vulnerabilidade dos profissionais de saúde é igual a qualquer um outro. Eles estão tão sujeitos ao vírus, eles não têm... por ser médico, você não está mais, né, imune. Exatamente, você é igual a... Isso colaborou para essa, digamos, essa maior humanização do profissional de saúde. Exatamente. E eu, como médico, principalmente, eu sempre achei, assim, eu menos do que o paciente. Então, sempre me botei de igual para igual, para que a coisa sempre fluísse, sempre fluiu muito bem. Tem até aqui um colega médico, que é o Paulo Cudo, da minha turma de faculdade, que, de repente, ele também está na linha de frente, como ginecologista e obstetra. Se ele quiser também participar do debate, Paulo. Parabenizando aí pelo evento de todos, tive ótimas visões sobre a pandemia, diferentes, né, baseado no filme, e é justamente o que vocês estão retratando sobre vários aspectos, mas o primordial também é o que nós estamos vivenciando em relação a uma melhoria, uma rápida e acentuada despolitização dessa pandemia. Isso retrata realmente que o coronavírus vem retratar a fragilidade de nós, da natureza humana. Mas, de resto, parabenizando aí pelos eventos, e, na realidade, Tarsis, eu acredito todas as suas palavras em relação ao meu pensamento. A despolitização do coronavírus, do Covid, é de suma importância, junto com uma base melhor da nossa querida humanidade. Beijos a todos. Que até tem aliado a esse discurso que a professora Amélia falou sobre o discurso religioso, a gente pode relembrar que no discurso religioso também existe a sazonalidade das pragas, certo? E se a gente relembrar lá no início das aulas de geografia, digamos assim, Thomas Malthus dizia que as pandemias serviam para equilibrar também a demografia das populações. Inclusive, a Lorena, que é a minha orientanda que está aqui no nosso encontro, ela está fazendo uma monografia sobre isso, sobre essas teorias de demografia, se elas são ou não aplicáveis nos discursos ainda hoje.
Bom dia, tudo bem? Primeiramente, parabéns a todos. Eu gostei bastante da exposição e eu gostaria de falar só um ponto que eu achei bastante interessante, que é a partir da minha conclusão do meu TCC, eu consegui notar que essas teorias elas são aplicadas hoje em dia. E, inclusive, Thomas Malthus, que é um pesquisador que fala sobre esses desastres naturais que eles servem basicamente para renovar o mundo em que a gente está, né? Então, eu gostaria de até, inclusive, fazer uma provocação que, na verdade, essas ações do Estado que estão sendo realizadas, igual, não sei qual dos professores especificadamente que acabou falando, mas em relação aos medicamentos, a essas fake news que estão sendo realizadas em relação a um medicamento que pode, de fato, estar trazendo melhoras a uma pessoa, se essa ação que está sendo realizada pode ser considerada como uma aplicação de um controle de natalidade, inclusive, sabe? É uma questão bastante interessante de estar sendo discutida, porque é o que eu analisei no meu trabalho, que essas ações que podem ser até assimiladas com políticas públicas, se elas podem ser relacionadas com o controle da natalidade. Eu não sei se eu consegui expor assim de um jeito claro, porque acabei de pensar nisso, mas gostaria que vocês se questionassem e talvez pudessem até estar falando alguma coisa sobre isso. Obrigada. Eu só ia lembrar o conceito de necropolítica, não é? Do camaronês Achille Mbembe, né? Que fala, de alguma maneira, que essas estruturas, elas são tomadas, essas políticas são conscientes, no sentido de eliminação, né? Por isso, necropolítica. Então, talvez, eu acho que o conceito de necropolítica, ele expresse melhor o que você quer dizer, ao invés da ideia de controle de natalidade. Thomas Malthus é interessante discutir hoje, porque o que o Malthus propunha era uma forma de limpeza de indesejáveis, basicamente. E quando... Eu achei fascinante, na verdade, essa pergunta que você levantou, Lorena, porque quando você observa as classes mais fragilizadas, como foi o que a professora Amélia falou lindamente, as pessoas que mais são afetadas agora por esse processo de pandemia são as mesmas classes que o Malthus ficaria muito feliz em ver sendo limpas, nas palavras dele, em termos sociais. Então, isso que eu acho muito interessante. A professora falou necropolítica e eu falei necrocapitalismo. Eu acho muito interessante pensar que nós vivemos um modelo de governo e um modelo de economia em que em que a tolerância da morte do outro se torna muito esperada e desejada. Tem um filme, uma série que eu adoro, chamada Years and Years, que é uma série que eu não recomendo para quem estuda autoritarismo, porque ela vai te gatilhar muito assistindo. E tem uma fala da personagem que se torna ditadora no filme, em que ela faz um discurso longo sobre... Ela é britânica, e ela faz um discurso longo sobre campos para pessoas mais pobres, pessoas mais miseráveis na região da Inglaterra. E ela fala que ela tenta basicamente falar campos de concentração são uma coisa que é uma palavra muito feia, que na verdade são um campo de pessoas. Mas na Índia, nós já tínhamos, na época dos ingleses, colocavam várias pessoas doentes no mesmo lugar. E ela falava depois, o que acontecia? A natureza seguia seu curso. E quem fez isso foi uma pessoa não lembro o nome do político, mas era uma pessoa muito valorizada no governo, na história do governo, na história do governo britânico. Ela terminou falando bem assim: nós esquecemos porque funcionou. Então, quando a gente fala de terrível normalidade, eu penso nisso, que são estratégias que
não fazem, porque o Malthus era explícito, ele defendia aquilo com um programa consciente, como com um programa consciente que deveria ser aplicado. Nós não precisamos fazer isso hoje. Nós toleramos e deixamos acontecer por motivos econômicos e por limpeza social, que é outra forma de dizer genocídio, e depois nós fingimos que foi tudo uma grande tragédia. É que Thomas Malthus, ele considera essa parcela da população como se fosse uma espécie de uma doença, né? Então, exatamente essas fake news, ou até o que o Ministério da Saúde, longe de mim falando que ele está errado, mas em relação a esses medicamentos como a cloroquina, que o Brasil diz que deve ser aplicado nas pessoas, agora crianças e mulheres, né, que são parcelas da população que são bem frágeis, então talvez possa até existir uma política pública implícita nessas ações, né, contrário do Thomas Malthus, que era bem claro diante o que ele entendia, o que deveria ser aplicado. Então, talvez isso aí é um questionamento para todo mundo ter em relação às ações que está tendo, o Estado está tendo, em relação a esses seres humanos mais frágeis, e enfim. Muito obrigada e gostei muito da posição. E eu me refiro a isso, não é uma particularidade, não é uma exclusividade do Brasil. Mas pensando no cenário que nós estamos inseridos mais diretamente, que na realidade nós estamos inseridos em um contexto socioambiental mundial do qual nós não nos dissociamos, né? E isso, no que diz respeito à questão do ambiente, é muito séria. Mas pensando no governo Bolsonaro, mais especificamente, eu diria que o governo se pauta pela negação da vida. Ou falando de outro jeito, o governo se pauta pela afirmação da morte. Essa é a lógica do governo. E também, de forma breve, se nós observarmos a estratégia de comunicação desse governo, se nós observarmos a estratégia de atuação do governo, essa tática, digamos, de todo dia produzir um fato novo, ameaçador, que provoca uma reação, que se torna objeto de um comentário, de uma discussão, de um questionamento, é uma forma, inclusive, de desviar a atenção para aquilo que hoje deveria ser a grande questão que nós temos que enfrentar enquanto comunidade política, não apenas no Brasil, que é a questão da Covid. Se nós, eu sei que a Gabriele também é assim, eu sou daquelas que estão na frente do jornal ou o jornal escrito no tablet. Então eu fico lendo o New York Times, a Folha, o UOL e assistindo o jornal. Se nós observarmos o que tem sido objeto de debate hoje, não é a Covid. A Covid está entrando no começo do jornal com números e no final do jornal com alguns dados a mais. O objeto da nossa discussão é a atuação do governo. Então, eu acho que claramente esse produzir fatos, é uma tática também para desviar a atenção daquilo que deveria ser o principal foco da nossa energia. Nós vamos completar nesse fim de semana provavelmente 1 milhão de casos no Brasil. Amanhã ou depois, ou no final de semana, nós vamos chegar ao número de 50 mil mortes. Curitiba ontem teve registrado 510 novos casos de Covid. Nova York, no seu auge, estava em 900 e pouco. Quando nós vimos Nova York em março, e pensávamos 900 e poucos casos novos, ou melhor, mortes, né? Curitiba são casos, ainda. Para onde nós estamos indo? A secretária municipal de saúde declarou ontem que os 75 próximos dias serão terríveis em Curitiba. 75 próximos, isso nos leva a setembro. E nós estamos aqui com os ministros militares a afirmar que não vai haver golpe desde que a oposição não estique a corda. Foram debates extremamente produtivos, esperamos contar com todos nos próximos.